Boa noite, meus amigos. Que a gente possa sentir o calor gostoso da paz de Jesus a nos envolver. Porque ela sempre nos envolve, a gente aqui não sente, né? Fé, o desafio do homem do século XXI. Como médica e como kardecista, eu me preocupo muito em ver como está andando a humanidade para uma materialização progressiva. Principalmente os nossos jovens, que parece que perderam qualquer conexão com outro assunto que não seja o WhatsApp, o Instagram, né, Facebook, essas coisas. E eu, como médica, né, durante 6 anos na faculdade de medicina, você não ouve falar de Deus. Uma vez um professor, para me provocar, porque ele sabia que eu era kardecista, ele falou: já abri mais de 3.000 corpos e nunca encontrei a alma. Você tem certeza que ela existe? E você não consegue, para quem acredita, nenhuma prova é necessária, mas para quem não acredita, nenhuma prova é suficiente. E hoje a ciência vem corroborando o que Kardec falou em 1857, o que a partir de 30, através do Chico Xavier, tantos espíritos vieram trazendo. O mundo está começando a provar o que os espíritos já dizem há muito tempo. Mas aonde fica a fé nisso? Não é? Porque quando você pergunta para uma pessoa, você tem fé? A resposta imediata é sim. Mas será que ela tem? É possível haver sentido numa vida sem fé? Essa placa existe, viu? Ela é real. Ela está no interior dos Estados Unidos, essa placa existe. Uma pessoa que não tem fé tem sentido na vida? Tem rumo na vida? Eu acredito que seja muito difícil. E vejam, é exatamente isso que nós vamos discutir. O que é fé, o que é crença, o que é dogma. Porque nós não temos o direito de julgar o que o outro sente. Mas nós temos dever e obrigação de saber o que nós sentimos. Vocês não acham? Porque é por aí que vem a reforma íntima, né? A gente não consegue reformar nada se a gente não souber quem é. Essa é a segunda vez que eu estou dando essa palestra, embora é adaptada cá para Portugal. Mas eu perguntei, né, o que é fé? Isso foi num congresso espírita, né? E ficou todo mundo olhando para o chão, olhando para o ar, com medo que eu dirigisse a pergunta a si. Porque é complicado. Fé, você falar, é acreditar. Acreditar no quê? Acreditar como? Não é? Porque existe uma gradação enorme de fé. Existe aquela fé que troca, não é assim? Quando eu estudei, apesar de ter nascido numa família espírita, eu estudei no colégio de freiras, porque não há colégios espíritas ainda, né? Imagina, na minha época não tinha, se hoje não tem. E a gente aprendia lá a fazer trocas, né? Se Deus me fizer tal coisa, eu vou fazer uma promessa. Se Deus cumprir, eu faço tal coisa, né? Isso é fé? Não, isso é troca. Eu não acredito em Deus, porque se eu acreditasse, eu não trocava nada com ele, se eu entendesse quem era Deus. E eu vejo que aí é que está o nosso grande problema. Nós, raça humana da Terra, ainda temos uma parca noção do que é Deus. Nós já sabemos que ele existe, mas nós não somos capazes de compreendê-lo. Nós não somos capazes ainda de compreendê-lo. E é isto que é o desafio do nosso século XXI, tão automático, tão tecnológico, tão frio, tão posterizado, tão eletrônico. Porque nada disso é Deus. Embora tudo isso possa ser usado, não é? Vocês lembram dessa situação? Não há obstáculos intransponíveis para a fé. Realmente não há. Jesus não precisava, obviamente, pelo amor incondicional, por ser ele o grande artífice da fraternidade na nossa humanidade, por tudo que ele é, por todo o amor, paciência, carinho, zelo e desvelo para com as criaturas deste planeta, ele tinha poder quântico suficiente para fazer muitas coisas. Mas não era necessário que você estivesse diretamente olhando para ele. Esta senhora que sofria de uma ferida, ela tinha uma ferida no corpo, né? Ela não teve nem coragem de se acercar dele, de entrar na fila para ser atendida. Ele passou, ela tocou na roupa dele. Ele disse: de mim saiu virtude. Ora, como de mim saiu virtude? Ela tocou na roupa dele.
mas a fé dela, a certeza que ela tinha, que se ela tocasse nele, se o olhar dele sobre ela descesse, ela se curaria, foi tão intensa que na hora que ela tocou nele, ele sentiu que ela trazia para ela esta conexão, ela fazia ligação, e a energia dele com a fé dela foi possível de curá-la. Nós temos fenômenos que a gente chama de milagre, né? Eu, como médica, vi vários deles. Milagres da fé. Quando eu estava no 3º ano da faculdade de medicina, um rapaz de 35 anos foi detectado com um tumor muito grande no pulmão esquerdo dele. Rapaz de lavoura, porque eu estudei na Unicamp, rapaz de lavoura, rapaz muito pobre, família muito pobre, ele era o único arrimo da família, a esposa estava grávida e a cirurgia era de alto risco. E o professor foi muito claro com ele, né? Falou, olha, vamos te operar, mas você vai ter 3, 4 meses de vida a mais com a cirurgia. Ele ficou olhando bem para o meu professor e falou, tudo bem, doutor, só vai me operar. No dia seguinte, cadê o rapaz? Ele tinha fugido do hospital. Eu peguei o carro, fui até a casa, porque eles eram lavradores ali da periferia da Unicamp. Fui até a casa dele, a mãe falou, não, ele não veio para cá, não. Ele não está no hospital? Eu falei, não, ele saiu. Com medo da cirurgia, ele desapareceu. Quando eu estava no final do 3º ano, ele entra forte, bonito, pelo hospital adentro, né? Eu falei, não pode ser, deve ser o irmão, alguma coisa assim. Ele falou, eu voltei, eu estou bem. Eu falei, o que aconteceu com você? Ele falou, eu falei muito com Deus. Eu falei, olha, senhor, o senhor precisa fazer alguma coisa para mim, porque os médicos não podem fazer. E eu acredito tanto no senhor, eu sei tanto que o senhor me ama, que se eu merecer, o senhor me cura. Esse rapaz foi curado mesmo. Foi curado mesmo. Nós fizemos todos os exames possíveis e imagináveis, não havia ali tumor. E no exercício mesmo da Casa do Consolador em São Paulo, dos trabalhos mediúnicos, né, nós temos muitas pessoas que vão lá com doenças gravíssimas e que saem lá de lá, pela fé, curadas. E tem outras que entram com unha encravada e saem de lá com unha encravada. Porque não é o tamanho nem a proporção do problema, mas o quanto eu creio que eu posso ser ajudado que conta. E esta senhora deveria servir de exemplo e referência para todos nós. No Consolador, o nosso querido Emmanuel diz, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Isto é uma diferença enorme. Eu creio em Deus ou eu sei Deus? Vocês creem no corpo físico de vocês ou vocês sabem o corpo físico de vocês? A maioria de nós acha que a gente é o corpo físico, né? Quando a gente fala, não é assim? A gente pensa que é apenas isto, que nada mais é do que uma vestimenta densa, que tem um prazo de validade pré-definido, que começa a morrer no dia que é fecundado, não é? E que termina na hora que tem que terminar, porque a gente fez esse acordo antes de reencarnar. Mas a gente sabe dele, não tem certeza dele? A gente pega, a gente tem certeza da mesa, a gente tem certeza de coisas palpáveis. Por quê? Porque elas são tridimensionais, são densas, são tocáveis, eu tenho certeza que elas existem. Concordam? E aí vem a física quântica e começa a falar, nada disso é real. O que você está vendo pode não ser real. E aí, gente? O que a gente tem certeza que é real pode não ser real? Percebam que crença não é fé. Não é? A fé ao longo da nossa história, ela veio por muitos caminhos. É claro que a gente sabe que a nossa raça, que é a 5ª raça humana, né? A primeira foi de seres etéreos que vieram formar pelas diretrizes planetárias, pelo amor fraterno universal que estava se compondo, que são os planos evolutivos mais elevados do planeta Terra, vieram irmãos de outros orbes, na forma etérea, que estariam sendo encaminhados para gerar os primeiros corpos semi-humanos daqui da Terra.
Então, a primeira raça humana é totalmente etérea. A segunda raça humana é aquela que vem gerar o Homo habilis. Aí já estes nossos irmãos encarnando no corpo deste ser evoluído do Australopithecus, que começa a desenvolver a sua inteligência racional, vivendo basicamente do seu instinto, mas já com inteligência suficiente para bater, formar uma ferramenta, polir uma pedra, lascar uma pedra. É um grande salto. A terceira raça humana, ela vem no Homo erectus. Este já é um salto quântico, porque ele começa a desenvolver vocábulo, ele começa a fazer música e desenho, ele já começa a fazer reunião de família, descobre o fogo, faz uma roda quadrada, mas tudo bem, já é o princípio de uma roda. Então aí já temos um salto quântico. A quarta raça humana é o Homo sapiens, que é um salto quântico gigantesco. Alguém capaz de falar, fazer frases, aprender matemática, aprender agricultura, criar casas, fazer famílias, fazer propriedades, fazer hierarquia social. E aí mais um salto quântico, neste pós-dilúvio que é a quinta raça humana, que somos nós, os sapiens sapiens. Eu francamente não acredito em sábios, né? Sapiens sapiens eu acho muito pouco, que sapiens é sábio, né? Nós não temos muita sabedoria, não sei se vocês concordam comigo, mas fica um pouco fragilizado. Mas a partir deste instante em que reagrupa-se a civilização humana e a quinta raça começa quase do zero, mas já não do zero, já tem um histórico anterior de descobrimentos, nós vemos que os homens das grandes civilizações antigas, como a mitologia grega, os egípcios e a Índia, eles são politeístas. Eles acreditam em seres. Claramente são seres, não do inventário deles, mas espíritos que eles viam com capacidades muito superiores, com coisas além do que eles acreditavam, e se alguém é melhor do que eu, naturalmente é um deus. E assim criou-se este politeísmo. Então você tinha o deus da caça, o deus da guerra, o deus do amor, o deus da fertilidade, até deus do vinho. Para que eles pudessem encaixar as diferentes facetas da vida neste segmento. E vem Moisés. E ao vir Moisés, os judeus acreditavam desde Abraão num Deus único, reunindo todas aquelas energias na real fonte criadora, no Pai Celestial que a todos nós e a tudo gerou, não é? E aí começa um outro capítulo para a humanidade, embora os hinduístas ainda sejam politeístas, etc. Mas aqui nós começamos a ter algo diferente. Depois de Cristo vem Maomé, e usa os ensinamentos de Cristo como base, embora lhes dê uma vestimenta totalmente diferente, mas mantém o monoteísmo. Aqui eu tenho Alá, que bate em quem não é bonzinho para os judeus, e lá eu tenho Alá, que vai fazer com que o islamismo cresça como o vento sopra os grãos de areia do universo. Óbvio que as duas coisas distam apenas na lei da fraternidade que Jesus nos trouxe. Porque quando este homem se auto-outorga a missão de vir ao homem, vir a uma humanidade que está demorando muito para crescer, uma humanidade que está sofrendo demasiadamente por falta de esperança, por menos-valia, que se você nasce nobre, você é nobre eternamente, se você nasce plebeu, você é escravo. Vem este jovem para nascer e modificar a nossa raça de baixo para cima e de dentro para fora, porque nenhuma modificação pode ser feita de fora para dentro, nem de cima para baixo. Então ele vem na mais humilde posição para, cumprindo a lei trazida por Moisés, vivendo pelo princípio da ética, mostrar que era possível viver pela lei da fraternidade. E o que mais este homem fala? Fé, amor, fraternidade. A fé de Jesus era tão intensa que por nenhum instante, durante toda a sua jornada, quer seja nos 3 anos de vida pública, quer não, ele vacilou em relação àquilo que ele devia fazer. Ele tinha uma fé tão sintônica, ele estava tão em vibração profunda, tão em união com o Pai Celestial,
que ele jamais se afastou dos princípios. E com todo o poder que ele tinha, com tudo que ele poderia fazer, ele manteve-se fiel à missão que ele se auto-outorgou. Isso é o maior exemplo de fé. A fidelidade ao princípio que trouxe-o à Terra para levantar a humanidade em busca da libertação dos seus medos. E eu acho que a fé é exatamente isso. Nós aqui estamos na Terra fazendo parte desta humanidade, temos N diferenças, mas temos uma singularidade que une a todos, que é o medo. Alguém aqui não tem medo? Ainda bem que vocês são honestos. Porque nós vivemos com medo, né? Nós estamos encarnados, temos medo de desencarnar. Mas é a única certeza que a gente tem, mas a gente tem medo. Estamos trabalhando, temos medo de perder o emprego. Temos alguma coisa, temos medo que nos tomem. Temos filhos, temos medos por eles, e muitos medos atualmente por eles, né? Temos medo de perder quem amamos, temos medo de perder nossa saúde. Alguns de nós têm medo de perder a beleza física, não é? Nós não vivemos alimentando medo? E aí a gente se pergunta, né? Mas como é que pode ter medo alguém que tem fé? Jesus, com a expansão mediúnica que tinha, sabia claramente o que ele iria enfrentar. Tanto é que ele pediu na última ceia que estivessem com ele aqueles que lhes eram mais fiéis e caros e fortes na fé, para o amparar no difícil transe que ele teria. Então ele sabia. Gente, qualquer um de nós, se soubéssemos que iríamos passar o que ele passou, nós aguentaríamos? Não. Por quê? Porque nos falta força para aguentar a dor? Não. Porque nos falta a fé de saber que aquilo ia acabar. Porque quando nós estamos passando por alguma vicissitude, algum problema, quando um tsunami moral nos atinge, a nossa sensação é que não vai passar nunca mais. Vocês já tiveram essa sensação? Quando parece que tudo dá errado e as coisas vão se precipitando e os problemas vão se sucedendo. Vocês não têm a sensação que o mal não acaba nunca? Esse é um período que não acaba nunca? Vocês não têm essa sensação? Porque eu tenho. Nós somos tão suscetíveis a alterações que, lógico, de manhã, quando a gente acorda, eu tenho certeza, todo mundo agradece a Deus a oportunidade do reencarne. E de mais um dia, não é assim? A gente agradece, né? Quando a gente lembra, talvez. Mas você sabe que você vai ter aquela sua rotina do dia e, às vezes, a nossa rotina não é exatamente a rotina que a gente quer. Você acorda, fala, meu Deus, mais um dia. Ok, que seja. Você levanta descalço e bate o seu pé, bate os seus dedinhos do pé, os seus artelhos no pé da cama. É uma dor lacinante. Naquele instante acabou o seu dia. Você está destruído. Você se arruma para ir trabalhar, você vai tomar o seu café e alguém que não bateu o pé fala para você, bom dia! E você fala, bom dia por quê? Acabou com o seu dia e já ajudou a acabar com o dia de quem está com você. Pega seu carro, vai dirigindo e no caminho, todo mundo é cortês, a gente sabe disso, ninguém buzina, todo mundo dá passagem. Vem alguém e lhe dá uma cortada. E você claramente fala, vai com Deus, meu irmão, Jesus te abençoe. Não é assim? Quando a gente lembra até da tataravó daquele cidadão, a gente está mandando para ele toda a nossa energia de ira. E como ele está irado, ele devolve para a gente o presente, a nossa energia junto com a dele. E aí nós chegamos já com esta carga maior no serviço, onde nós encontramos pessoas honestas, verdadeiras, altruístas e corretas e justas. Acabou o dia, a gente volta para casa ao quebrado, com a sensação de que temos um elefante em nossos ombros, mal vemos a nossa família, vamos dormir, esquecemos de agradecer pelo dia. No dia seguinte acordamos com o corpo como se tivesse tomado uma surra. E aí a gente pacientemente olha para quem mora com a gente e fala, meu Deus, acho que eu estou obsediado, viu? Porque eu não me ponho em pé. E a gente faz isso porque a gente esquece da nossa conexão. A gente faz isso porque a gente não liga-se à fonte criadora, ao Pai Celestial, como Jesus fez.
naqueles instantes antes de ser preso, em que ele sabia que passaria por algo e ele enfrentou por duas razões, porque se não fosse por aquela doação extrema, as palavras deles talvez não chegassem nos tempos futuros com a força que chegaram. E porque ele sabia, tinha certeza, que acontecesse o que acontecesse, Deus não o abandonaria. Por isso ele passou, né? Mas vejam que interessante. Ao longo da nossa história, logo depois que teve os primeiros anos do cristianismo e começaram ali a ser sabotados na sua essência pura, nós tivemos um período de 1000 anos da era medieval, que vocês aqui viveram, a gente do hemisfério sul não, onde as trevas ganharam a terra, não foi? A era medieval foi terrível. Mas o que comandava na era medieval? Predominava a religião e o poder, não era assim? A religião ditava a norma. O conde, duque, marquês, qualquer coisa, saía, matava um monte de gente, aí chegava para o bispo e falava: vou lhe fazer uma catedral, você vai ser famoso, em contrapartida você me perdoa e a minha família pode ser enterrada aqui. Não, tudo bem, você já está perdoado, vamos construir a catedral. Então era uma troca, aquela troca que a gente falou, não tinha fé alguma nisso. Eu sei que eu pequei, eu sei que você me perdoa, você vai me perdoar, está tudo certo, eu não preciso responder pelos meus atos. É o imediatismo, sem consequências, a ignorância da lei da causalidade, e nós temos em todo o período da era medieval e até na Renascença, a ordem é dada pela igreja e pelos poderosos. Mas aí vem a Revolução Industrial. O cavalo a vapor, as fábricas e o êxodo rural, as pessoas saem do campo onde estão com muitas dificuldades para sobreviver e vão para as cidades na esperança de ter uma qualidade de vida melhor. Lê do engano, porque crianças, idosos, pessoas doentes, pessoas mal cuidadas, vão todas para linhas de produção. E as grandes cidades que não têm qualquer tipo de planejamento recebem um volume absurdo de pessoas, e a falta de sanidade pública, não temos nenhum tipo de política, acaba gerando doenças para as quais a religião não tem resposta. E aí surge o novo dono da humanidade, a ciência. E a ciência passando a ter respostas, passamos a partir da Revolução Industrial para frente, passamos a ter um outro dono. Agora quem dá as ordens, quem dita as leis é a ciência. E é este o tempo que vivemos hoje, não é? Se a ciência não prova, não é. Mas tem prova científica disso que você está falando? A gente trabalha com muitos jovens, eu trabalho com médicos muito jovens, eles falam: mas doutora, tem prova científica do que a senhora está falando? E eu fui procurar as provas científicas, porque elas existem, né? Felizmente a ciência evoluiu, né? Até que ponto a fé pode ser comprovada cientificamente? Vocês têm ideia? Vocês acham que a ciência pode comprovar a fé? Pode. Eu não sei se vocês já ouviram falar do experimento da dupla fenda. É física quântica. Eu vou explicar para vocês, é bem simples de entender, né? O que os nossos elétrons dos átomos fazem? Eles saem correndo. Eles têm órbita e aí eles saltam. Quando eles saltam, eles produzem uma energia chamada fóton. Cientistas pegaram uma máquina que disparava esses fótons e colocaram para ela passar por um anteparo que tinha uma fenda, para ver que tipo de ação ela tinha. Então, se ele lança de uma determinada forma, ela reage como onda, se lança de uma outra forma, ela reage como partícula. E aí eles quiseram ver o que acontecia, colocaram uma câmera fotográfica junto da fenda para ver o comportamento do elétron. E na hora que o elétron sentiu, eu estou falando a palavra sentiu de propósito, que havia uma câmera, ele mudou o comportamento dele. Ora, se um elétron muda o seu comportamento porque ele é observado, o observador não está separado do objeto que está observando. E esta é que é uma verdade. Eu influencio a matéria que eu toco. Eu influencio o mundo que eu vivo. Eu crio a minha realidade. Física quântica.
Física quântica, não é religião, é física quântica. Ora, se eu crio a minha realidade, eu sou responsável por o que acontece comigo, não sou? Não é a lógica? Se eu influencio a minha realidade, eu sou o único responsável pelo que acontece comigo, não é? O que fala a lei da causa e do efeito? Eu planto o que eu quiser, mas eu sou convidado a colher exatamente o que eu plantei. Eu crio a minha realidade, mas agora é a ciência que está falando. E quando nós colocamos nesse sentido, a gente muda, porque isso significa que a minha onda mental, ela tem um poder danado. Ela pode criar a dor, ela pode criar o amor, ela pode criar a beleza, ela pode criar a fealdade, ela pode me ajudar ou pode me prejudicar. E ela pode me fazer um artífice da nova terra ou não. A nossa fé pode mudar tudo. Eu juro que ela muda. Acho que eu não tive fé suficiente. Aparecia a palavra... Ah, apareceu. Ótimo. Mas percebam, isso é real, isso é física quântica. Nós tínhamos, na sábado, né, que a Margarete Áquila vem aqui, eu tinha um paciente que eu tinha um amor muito grande por ele, ele estava em fase terminal de doença pulmonar obstrutiva crônica. Já estava na UTI, a família não permitia traqueostomia, então era só esperar ele não conseguir mais respirar, né? E ele era um cantor barítono extraordinário, e adorava a Margarete, que é soprano, e ela foi na UTI cantar para ele. Ela pediu permissão, foi na UTI cantar para ele. Quando ela começou a cantar Ave Maria para ele, no morro, médico não chora, porque ele superficializou do coma e começou a mover os lábios. Ele estava numa máscara, né? Médico não chora, eu virei para o lado. E enquanto ela cantava a Ave Maria, eu tinha uma paciente há 3 meses em coma, vítima de um acidente de carro, uma menina de 17 anos. E estávamos todos vibrando muito naquele instante, a menina saiu do coma enquanto ela cantava. Foi uma correria. E a mãe veio agradecer, lógico, ela ficou muito feliz e tudo. Mas foi a fé daquela senhora que naquele instante atuou, e o espírito daquela menina estava próximo, houve a condição energética necessária e suficiente para que a misericórdia divina se manifestasse e aquela jovem curasse. Fé. Nós temos, como eu falei, tem muitas provas de fé. Só que nós temos que fazer uma diferença entre fé e crença religiosa. Porque nós temos muitas... Obrigada, minha amiga. Nós temos muitas crenças, não temos? Hoje, então, o que tem de nome de religião, né? O pessoal tá muito criativo. Mas vejam, o Brasil é muito prolífico em religiões novas. Pois é, o pessoal é criativo. Nós temos Deus, porque tirando o hinduísmo, que é politeísta, né, e o budismo, que tem uma outra visão também politeísta, a maioria das religiões hoje do mundo moderno são monoteístas. Dê o nome que você quiser dar. Eu prefiro chamar de fonte criadora, porque é de onde vem tudo, né? Nós temos na base crença e fé. Baseando-se no que o Emmanuel falou, a crença religiosa leva a Deus. Mas diz, é assim que você crê. O islâmico tem que, de 3 em 3 horas, se virar para a Meca, se prostrar no chão e falar com Alá. O judeu tem a perspectiva dele de ir à sinagoga e tal. Os católicos fazem Deus na confissão, na missa. O evangélico vai no culto. Nós espíritas, felizmente, não estamos presos. Eu só encontro Deus no centro. Não, eu sei que eu encontro Deus dentro de mim, mas cada um tem a sua. E eu conheço alguns agnósticos que amam profundamente a Deus e sentem esta conexão. E isso é fé. A fé é saber Deus. Então, a crença religiosa diz para você, é deste jeito que você chega a Deus, é desta forma que você crê em Deus. Mas a fé me liga diretamente com Ele, porque a fé diz para mim, não creia, saiba, sinta, perceba. Quando eu era criança, eu achava que para falar com Deus eu tinha que me ajoelhar e olhar para o céu, onde Ele morava. Com o tempo foi passando, felizmente, com 11 anos eu li o Livro dos Espíritos, então as ilusões acabaram aí, porque trouxe o universo para minha mão, na palma da minha mão. E você percebe, eu posso sentir Deus, eu posso sentir Deus. O que eu vejo de problema? A crença religiosa,
ela é tão mais importante quanto mais imaturo é um espírito. Ela não é ruim, de forma alguma. Espíritos muito jovens, não na idade do corpo físico, mas na idade quântica, precisam de um roteiro. Eles se alicerçam. No Brasil, nós temos um crescimento extraordinário do evangelismo. No Brasil inteiro, aqui na América do Sul inteira. E é muito mais rígido. Mas o evangelismo é ótimo para espíritos muito indisciplinados. Não sei se vocês usam aqui, mas a gente fala de uma rédea curta. E o evangelismo se presta a isto. O catolicismo para outro tipo de espírito. Aquele que já busca a verdade vai para o kardecismo. É o caminho, é o horizonte expandido. Kardec trouxe o universo para nós através da obra dele extraordinária, né? Então, a maior imaturidade do espírito faz o dogma ser essencial. A nossa religião é dogmática? O kardecismo é dogmático? Não, ele é libertário, porque ele sabe Deus, né? A maior maturidade de espírito já não vem na crença, vai na fé. Vai na conexão direta com o Criador. O dogma não tem influência. Nós precisamos de um roteiro? Ótimo, vamos ter um roteiro, mas nós não estamos amarrados, manietados, presos a ele. Isto é o grau de amadurecimento de um espírito. Nós primeiro vamos para cá, o pré-primário, a escola fundamental, e aí quando nós aprendemos aqui, nós já temos condições de ir para lá. Por isso que o chamado para a libertação através do ensinamento dos espíritos veio no final do século XIX, no momento em que nós começaríamos a entrar num mundo de progresso científico como nunca antes visto neste planeta. Porque a minha avó nasceu aqui em Mugadouro em 1908. Ela foi para o Brasil com lamparinas. E a minha avó morreu aos 87 anos mexendo no computador. Olha o salto quântico do lampião de gás da rua ao computador. Em uma encarnação. A nossa geração desenvolveu o computador, desenvolveu as redes sociais, desenvolveu tudo. As crianças que nascem hoje já pegaram tudo pronto. Aonde elas vão chegar, gente? Eu tenho um paciente que ele tinha 8 meses, né? Ele tem agora 2 anos. Ele pegava o WhatsApp da mãe, é louco pelo pai, ele ama o pai. Ele pegava o WhatsApp da mãe, escolhia a fotografia do pai, apertava, aí escolhia o emoji do que ele estava sentindo e mandava o sentimento para o pai, com 8 meses. Hoje, com 2 anos, ele está lendo, ele lê jornal e discute com o pai. Che não sabe nada. Vocês concordam que houve uma maturidade da razão ou do pensamento? E é isso que eu torno extraordinária esta frase de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável somente o é a que pode encarar de frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É uma fé que não tem medo, porque ela não crê, ela sabe, ela sente, ela percebe. E é isto que nós precisamos ter fixo em nosso espírito para passar aos nossos descendentes, principalmente a esta juventude tão absolutamente perdida como está. Eu gosto muito do Mahatma Gandhi, para mim um dos grandes luminares da nossa atual raça humana. Ele falou assim: nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras, as palavras se tornam ações e estas ações repetidas se tornam hábitos. E estes hábitos formam nossos valores e nossos valores determinam o nosso destino. Perfeita a colocação dele. Então aí vem a nossa fé e a nossa crença. Esse aqui é um modelo clássico da psique humana, né? Lá em cima nós temos os 10% conscientes, que é a atual encarnação. Eu já estou na fase da amnésia lacunar, então eu já tenho vaga lembrança, já não tenho quase memória. E na parte de baixo nós temos o inconsciente, que é o nosso histórico das outras encarnações que nós já tivemos, todo o aprendizado que fizemos, o nosso superego, que na verdade é a nossa potencialidade ainda a ser desenvolvida. Então, se nós fôssemos colocar numa régua de 0 a 100, se 10% é hoje, o anterior é 30%, isso dá 40%, 60% a gente já tem para evoluir. Bastante coisa, né? Só que as nossas crenças vêm do subconsciente, onde a gente não tem acesso.
Cientificamente, nós sabemos que nós temos 3 cérebros. O cérebro reptiliano, que é o instintivo, que é a massa branca, que faz o corpo físico funcionar. O cérebro límbico, que é o computador emocional, aquela parte vermelha que está ali em cima, não é? Que é exatamente onde reza o nosso problema, a nossa raça tem problema aí. E o neocórtex, que é a aquisição mais recente do Sapiens sapiens, que tem 100 mil anos de idade. Então nós sabemos que estes são os nossos 3 cérebros, é ciência, para provar a fé. Esses 3 cérebros vivem para que o corpo físico funcione e para que a alma se manifeste através do corpo. A alma é quando a gente está encarnado, o espírito é quando nós estamos desencarnados. Só que este maravilhoso computador, este gênio que criaram para nós, por misericórdia divina, tem 3 inteligências. A inteligência racional, que é predominantemente do hemisfério esquerdo, que é matemática, linguística e operacional. A inteligência emocional, que é predominantemente do cérebro direito, que são as nossas capacidades e a nossa capacidade de relação intrapessoal e interpessoal. É nesse item que todos nós estamos falhando. E a inteligência espiritual. Nós sabemos que existe algo além da fisicalidade e podemos nos relacionar com este algo. Os nossos animais têm inteligência racional e emocional, mas eles não têm espiritual. O espiritual é o desenvolvimento último, derradeiro dos seres que comandam um determinado planeta. As nossas crenças são as nossas definições sobre nós mesmos, sobre o mundo que nos cerca. Não é? É isso que nos afeta e nos faz agir de determinada forma. Ora, se eu creio, isso é uma coisa que a gente escuta demais, que os meus caminhos estão fechados, eu estou trancando todos e jogando fora a chave. Se eu creio que eu sou a Gisele Bündchen, não importa o que digam, eu sou a Gisele Bündchen, porque é minha crença. Eu não penso que eu sou, eu tenho bem noção, né? Mas qual que eu vejo o problema? Sabe esse sistema límbico que eu falei para vocês? Só para vocês terem uma noção do que são 100 milésimos de segundo de livre-arbítrio. Eu estou falando em português, enquanto a minha alma pensa, bilionésimos de segundo se passam para que o meu corpo manifeste. A onda sonora sai da minha boca, ela usa todos os corpos físicos que tem aqui, entra nessa caixa de ressonância que é a orelha, percorre um canalzinho que é o conduto auditivo externo, chacoalha uma cortininha que é o tímpano, quando ele chacoalha, ele pega o martelinho chamado o martelo, que bate na bigorna, que é outro ossinho, que faz chacoalhar o terceiro ossinho, que é o estribo. Esse ossinho já está no meio líquido, que é a endolinfa, no ouvido interno, onde nós temos um sistema que é um labirinto chamado cóclea, um canal semicircular, é um caracol, onde existem cílios do nervo auditivo. O movimento que este estribo provocou faz os cílios se moverem. A onda que estava na água passa a ser uma onda elétrica, vem pelo nervo auditivo, vai para o lobo occipital, é codificada, vem para um computador que nós temos aqui no lobo parietal esquerdo, que é o núcleo de Wernicke, ele codifica o idioma, os símbolos, passa para o frontal e vocês entendem o que eu falei. Entre a alma pensar e vocês entenderem, passaram milésimos de segundo. Aparentemente, vocês estão entendendo na hora que eu falo, mas milésimos de segundo passaram. Esse é o tempo que eu tenho para fazer uso do meu livre-arbítrio. Eu faço as minhas respostas ao mundo, aos problemas, aos estímulos, baseado nas minhas crenças. E por causa disso, eu não tenho freio de ética, é muito rápido. Eu tenho de 100 a 500 milésimos de segundo para responder a um tapa, a uma agressão verbal, a uma pergunta que me fira o ego. É muito pouco tempo para a ética intervir, para a ética frear. E quando isso acontece, a gente responde por reflexo condicionado. E sabe quando a gente evolui? Quando a gente fala, meu Deus, essa resposta não dá mais para ter. Eu preciso mudar. E aí eu dou meu salto quântico e evoluo. É isso que nos trouxe até este momento, pedindo para reencarnar no momento de transição planetária. Porque nós cansamos de responder ao reflexo condicionado. Contudo, as nossas crenças ainda são muito fortes sobre nós. O homem moderno foca no ter, não no ser, não é verdade? É muito pouco importante ser, mas é fundamental ter um carro do ano, ter uma casa bonita, poder viajar, ter roupas de grife, não é?
ter o corpo da Gisele Bündchen. Ou isso não ia fazer mal nenhum, mas é importante ter. Porque é a matéria, a tridimensionalidade, nos afastaram propositadamente da essência de conexão com o nosso Pai Celestial. E o materialismo está nos afastando dele. E o materialismo está dizendo que a fé não existe, que as crenças são mais fortes. Não estou falando de religião, estou falando de crenças pessoais e de uma conexão que nós estamos perdendo com o Pai. E quando a gente perde a fé, a gente se fragiliza e se isola. Os nossos jovens estão se perdendo aí com viciações de todos os níveis, mentais, espirituais, dependências químicas, perdendo a oportunidade sagrada da evolução, porque nós não estamos conseguindo falar a língua dessas crianças que desesperadamente precisam desta geração menos esperta, mas de moral mais clara, não é? E a onda de suicídios que está no mundo hoje é exatamente o reflexo da perda da fé. A cada 20 segundos existe uma tentativa de suicídio no mundo. A cada 5 minutos alguém se mata. No mundo inteiro, não há um único continente que esteja livre disto. Porque nós perdemos o sentido da fé, né? Em situações extremas é que a fé tem que ter um sentido maior. E o que eu vou falar para vocês eu aprendi com Viktor Frankl, um psicanalista judeu que ficou refém quando criança de um campo de concentração. E no campo de concentração ele descreve, aliás, recomendo a leitura de quem quiser ter um revigoramento de compreensão da graça que Deus nos dá todo dia, aconselho ler Viktor Frankl, ele é fantástico. Viktor Frankl, eu vou pôr a fotografia dele já para a senhora com o nome. O que ele descreve? Existiam pessoas no campo de concentração que tinham um profundo ânimo interior e outras profunda depressão. Eles comiam muito pouco, né? Eles eram levados realmente à fome extrema. Estas pessoas que tinham ânimo abriam mão da sua cota para dar às outras. Outras roubavam e matavam para comer o pão. Diferenças? O que caracterizava um grupo e o outro, não é? E o que caracterizava era exatamente aqueles que tinham fé. O Viktor Frankl falou que 75% dos sobreviventes ao horror do Holocausto saíram com sequelas emocionais. Vamos combinar, é impossível não sair, não é? 25% ressignificaram a experiência terrível, não tiveram sequelas emocionais. 100% do que saíram vivo, 75% com sequelas, 25% que deram outro significado, ou seja, exercitaram a fé, saíram de lá, passando pelos mesmos terrores, sem sair com essa sequela. E vocês lembram, né? O grão de mostarda. E Jesus disse, porque a fé de vocês é pequena, eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será negado. Eu posso falar quanto eu quiser para um pedregulho, pula para lá, pula para lá, pula para lá. Ele não vai. Por quê? Porque eu não creio que eu posso. Eu não acredito que eu tenho energia mental suficiente para que isso aconteça. Jesus não falou nada à toa, gente. Tudo que Jesus disse foi para que nós estivéssemos acordados neste momento da nossa história. E ele disse, vós sois deuses, fareis o que faço e muito mais. Qual era a diferença Bom, entre todas as diferenças, a principal era a conexão direta que ele tinha com Deus. Ele nunca duvidou da manifestação divina. Lembra quando ele falava, já não sou eu que falo, mas é Deus quem fala através de mim? Ele não estava dando passividade a Deus para uma comunicação mediúnica. Quando ele tinha misericórdia, gratidão, amor, ele estava manifestando a Deus, e cada um de nós, quando sentimos estes sentimentos elevados, gratidão, misericórdia, amor, tolerância, benevolência, indulgência, perdão, estamos manifestando a Deus. Neste instante somos deuses. E se nós compreendêssemos o poder energético, quântico, que estes sentimentos têm, eu, como médica, perderia meu emprego. Porque ninguém mais ia ficar doente.
Nós adoecemos porque nós não exercitamos o Deus que existe em nós. Olha o tamanho do grão de mostarda. Precisa de lupa para ver, né? O que de fato nós somos, para encerrando já a nossa palestra? Esse é o universo. Lindo, né? Isso aí é 1/centelionésimo do universo visível. Cada ponto luminoso que vocês veem aqui é uma galáxia. Cada galáxia tem de 200 a 400 bilhões de sóis, sem dizer planetas. É bastante energia, né? Nós moramos na periferia da Via Láctea, todo mundo sabe disso, né? Mas nada, em todo este universo, nada escapa da composição fundamental, o átomo. Não importa onde você esteja nesse universo, não importa em qual plano da vida você esteja, se na vida unidimensional do mineral, bidimensional do vegetal, tridimensional dos animais encarnados e hominais encarnados, quadridimensional do espírito, ou mais altas, dos orbes que nós temos aqui, do amor fraterno universal, do diretrizes planetárias, do arte, cultura e ciência, tudo tem o seu átomo. E a gente lembra que o átomo tem o núcleo formado por partículas positivas, que são os prótons, e neutras, que são os nêutrons, não é assim? E na coroa nós temos os elétrons, que são as partículas negativas. E sabemos atualmente que cada próton e cada nêutron é formado por 3 subpartículas atômicas chamadas de quark. E esses quarks são mantidos por uma energia chamada gluon, que é considerada uma das mais fortes do nosso universo. Então, vamos imaginar, o que a gente aprendeu no catecismo? Que Deus é onipresente, onisciente e onipotente, não é assim? Bom, ok. Como é que eu posso ser onisciente sem ser onipresente? Para eu saber tudo, eu tenho que estar em todos os lugares. Não é claro isso? Não é óbvio? O que está em todos os lugares? O átomo. Então, se nós quisermos compreender esta energia pura de amor incondicional, que não nos abandona, não desiste de nós, que não nos julga, não nos pune, entendamos que Deus está em cada subpartícula atômica de todos os átomos que existem. Que o Deus que está presente nos átomos do Sol é o mesmo Deus que está presente nos átomos do vírus. A diferença é que o Sol dá vida porque tem muita presença divina, e o vírus dá morte porque tem pouca presença divina agora. E nós somos reflexos individualizados de Deus. Portanto, somos todos apenas um. E sendo todos apenas um, porque é Deus a energia que nos mantém, como é que podemos ter para os nossos irmãos sentimentos que não sejam de amor? Porque é este o convite que o Cristo veio fazer conosco. E sendo apenas um, se Deus está em cada subpartícula atômica de cada um dos meus atos, como é que eu vou ficar longe dele? Como é que ele vai ficar longe de mim? Se eu estou nele, como disse Paulo numa epístola aos Coríntios, em Deus nos mexemos e existimos, como os peixes do oceano. Nós jamais ficaremos ao largo da misericórdia divina. Nós jamais estaremos longe do seu amor, do seu perdão, do seu acolhimento. E se isto é real, porque a ciência assim o prova, como é que a gente pode pensar que não temos conexão com Deus? Esse é o Viktor Frankl. Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não puder ser transformada, transforme-se. Perfeito. O Viktor Frankl sobreviveu ao campo de concentração sem sequela e ajudando outros, porque ele tinha certeza de que aquilo terminaria, porque ele sabia que Deus o amava. A nossa vida em família, a nossa vida em sociedade, muitas vezes, e atualmente isto é uma realidade, é tão pesada, é tão estressante, nos leva a tanta agonia e desespero, que nós estamos em campos de concentração sem muros.
onde os soldados são os nossos medos, onde a fome é a nossa falta de amor próprio, a nossa falta de autoconhecimento, onde o frio é o fato de nós não sentirmos a lei da fraternidade que Jesus nos trouxe. Hoje, nós todos, humanos encarnados no planeta Terra, estamos submetidos a uma pressão enorme para termos mais, para estarmos seguros. Temos medo de tantas coisas. Tudo que a imprensa nos traz é desesperador. A música que hoje existe é uma música para nos centrar do umbigo para baixo, rebaixando moralmente toda uma civilização. Se isso não é um campo de concentração, eu não conheço outro pior. Eu posso mudar essa situação? Eu tenho força para mudar o mundo inteiro? Não, mas eu tenho força para me transformar. E a pedra-mol para isto é claramente a conexão. Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus vibra em mim. Quando o meu desespero for muito grande, quando a solidão gritar forte no meu coração, eu sei que Deus segura minha mão. Porque eu sei, Ele está em meus átomos. Eu posso sentir a vibração amorosa do Pai Celestial em minha alma. Ele está no meu corpo físico, no duplo etéreo, no perispírito, nos outros corpos. Ele está ao meu redor, no ar que eu respiro. Ele está no olhar do meu irmão que vem sobre mim. Ele está no sorriso que se dá a meu lado. Mas Ele também está naquele que necessita do meu apoio e do meu amparo. Isto é fé. É nos tornarmos instrumentos da misericórdia divina, porque eu sei que Deus é misericórdia. É um grande desafio que nós escolhemos ao reencarnar, não é? Numa época em que o conhecimento vem. Muita gente atribui essa frase ao Viktor Frankl, mas ela é de Nietzsche. Aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. Qual é o seu porquê para viver? Por que você quis reencarnar? O que o motivou a pedir para renascer na transição planetária de um planetinha lindo, pequeno, que vai deixar de ser expiação e provas para adentrar a um padrão vibratório superior? Por quê? Qual é a sua motivação? Alguém aqui acha que desceu sem querer? Estava passando sem querer? Encarnou sem querer? Porque tem gente que acha, principalmente os jovens. Eles não sabem o que estão fazendo aqui. Entendem? Se você não acha que você veio para cá sem querer, se você tem um porquê, você enfrenta quase todos os comos. Isso é fé. É a força imorredora que nos faz capazes de mudar tudo. E nós precisamos mudar tudo. A gente fala de reforma íntima, porque os espíritos assim nos ensinaram a colocar. Quem já construiu casa sabe o que é, quem reformou a deles é pior ainda. Né? É bem pior, a gente sofre muito mais. Mas a evolução tem um tripé, meus amigos. Não é possível evoluir sem este. Autoconhecimento. Porque se eu não sei quem sou, eu não melhoro o que eu sou. A gente só sabe que a nossa casa tem um vazamento quando a mancha aparece na parede. Não é? Então, autoconhecimento é das três pernas deste tripé para evoluir. O segundo é conhecimento. Quanto mais nós tivermos de conhecimento, melhores respostas e mais variadas nós teremos para os estímulos positivos e negativos que a vida nos trouxer. Concordam? E o terceiro é a prática do bem. Porque a fé sem ação é estéril. Bem ensinou Kardec. A fé sem ação é estéril. E nós vivemos num momento em que a miséria moral, física, mental é extrema. Para onde nós olharmos, nós encontraremos um olhar triste. Para onde nós olharmos, nós encontraremos uma boca faminta, um corpo com frio, um animal ferido e desalentado, uma planta que precisa de água, um rio que está sendo contaminado. Olha quanta coisa tem para fazer, né? Se nós tivermos fé de verdade,
nós movemos o mundo e ele se torna regeneração bem antes. Emmanuel, fé sem caridade é a lâmpada sem o reservatório da força. Caridade sem fé representa a usina sem a lâmpada. A fé constitui nosso patrimônio íntimo de bênçãos. A caridade é o canal que as espalha, enriquecendo-nos o caminho. Autoconhecimento, conhecimento, prática do bem. Nenhum de nós veio a passeio agora. Todos nós assumimos um compromisso imenso, não apenas conosco próprios, de evoluirmos, de darmos um passo à frente, mas sobretudo com o todo, com esta humanidade encarnada e desencarnada que compõe a família da humanidade terrestre. Nós todos nos comprometemos a alicerçar as energias necessárias de cura para que a Terra torne-se um planeta de regeneração. Inicialmente regeneração e prova, e depois, com o passar de centenas de anos, apenas regeneração. Percebem o que nós assumimos antes de encarnar? Porque a soma dos nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações compõe a psicosfera que nos envolve. Eu tenho certeza disso e os mentores assim o dizem. O bem está crescendo em progressão geométrica. Não é mais 1 e 1 que dá 2. É 2 vezes 2 que dá 4. 4 vezes 4 que dá 16. O bem está crescendo. E nós podemos ver isto à medida em que a consciência vem crescendo em relação ao idoso, à criança, ao animal, ao meio ambiente. Está crescendo. O mal está decrescendo em progressão geométrica, de aritmética. 1 menos 1 dá 0. Está muito lento, mas está decrescendo. Por que a gente só vê o mal na televisão? Porque a mídia se alimenta do mal. Mas isso não é mais verdade. Cabe a nós, de forma muito clara, sermos os artífices da construção da nova Terra. E a melhor ferramenta para todos nós é a fé. E disse Jesus: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. E quando ele disse isso, ele falava: gente, pelo amor, olha, eu conto com vocês de verdade. Eu preciso que vocês acordem. Vocês não são folhas ao vento, mas vocês podem se tornar frondosas árvores, a dar abrigo, sombra e alimento aos irmãos mais jovens. Porque a fé os libertou de todos os medos. E que a fé possa nos fortalecer para que nós sejamos, sim, mensageiros do Cristo, em levantar quem está caído, quem sofre, mas a nós mesmos, quando nós estivermos caindo, dizer: nossa, Deus está em cada átomo meu, eu estou muito grande, eu sou muito forte, eu posso passar por isso, porque o Senhor, meu Deus, me ama. Muito obrigada.